A paz do Senhor, irmãos do nosso canal Teologizando, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de EBD. Geralmente eu não faço isso aqui ao vivo, mas como não deu para a gente estar gravando e editando, não daria tempo. Então vamos fazer aqui ao vivo, tá ok? O tema também é bastante sugestivo. Não vamos aqui exaurir o tema completamente. Não temos aqui a menor intenção de debater o tema além da necessidade. Não se trata de um debate teológico, soteriológico. Não se trata de um momento de combate nem de discussão sobre nada do ponto de vista doutrinário ou teológico. Portanto, nosso objetivo aqui, nosso intuito, é apenas o de compartilhar com os irmãos um pouco do assunto aqui de teologia. Estamos aqui no nosso cenário, nosso novo cenário, para falarmos sobre as coisas aqui espirituais, sobre a palavra de Deus. Peço que você que acabou de chegar, já dê logo o seu joinha, já se inscreva logo neste canal, nos ajudando assim a propagar o Evangelho de Cristo, nos ajudando a propagar o Evangelho do Reino. Nós queremos agradecer a Deus pela vossa presença aqui. Eu estou vendo aqui o pessoal entrando aqui agora. Estou dando aqui uma olhada aqui e estou vendo as pessoas estão entrando agora aqui ao vivo aqui para estar conosco. Então vou repetir. Nós não vamos aqui ficar fazendo desta videoaula um debate, tá? Depois eu vou estar lendo aqui os vossos comentários sobre as lições dominical. Nós estamos com a lição de número 7, né? A queda do ser humano, baseado no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o tão famoso livro de Gênesis, o tão famoso capítulo 3, que narra, a câmera deu uma vacilada ali, que narra a queda, né? A nossa queda lá no Éden. Nós estamos com esta lição. A nossa lição é uma lição que traz o tema a raça humana, origem, queda e redenção. Esta lição é do primeiro trimestre de 2020. Esta lição que você está vendo, ela traz esta imagem deste homem com esta mão, porque por ela se tratar justamente de antropologia. Nós temos um pouco de antropologia no termo origem, temos um pouco de antropologia no termo queda, também envolvendo soteriologia, e temos um pouco de escatologia em redenção, também envolvendo a soteriologia, porque fala também dos passos da justificação pela fé, da graça que nos concede a divina bênção de estarmos com Deus. Futuramente, na eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Na lição de hoje, nós vamos estar aqui comentando com os irmãos um pouco da lição de número 7. A nossa lição está aqui improvisada, embora eu esteja gravando aqui com você, mas eu estou também aqui transmitindo aqui na nossa câmera, e eu quero aqui estar conversando com os irmãos sobre essa questão aqui. Já eu vou conversar com você que está aí também na nossa câmera ao vivo, tá bom? Mas por enquanto eu gostaria de introduzir a nossa lição. A lição de número 7 vai ser ministrada no dia 16 de fevereiro de 2020. No dia 16 de fevereiro de 2020, a nossa lição irá ser ministrada nas igrejas pentecostais, precisamente as Assembleias de Deus. Eu também sou assembleano, eu cresci nas Assembleias de Deus, eu creio piamente nas nossas doutrinas, ok? E é justamente por isso, né, que eu faço questão de estar deixando isso bem claro aqui, porque eu sei, pessoal, que muita gente procura com a gente aqui, sempre com a intenção de estar debatendo igreja, de estar debatendo usos e costumes, de estar debatendo algumas coisas sobre a nossa soteriologia, mas o objetivo deste canal
não é o debate, nesse aspecto denominacional. Nós não estamos aqui com este objetivo. O nosso objetivo com esta lição é de estarmos aqui falando das coisas do Espírito de Deus, também compartilhando aqui com os irmãos algumas coisas que possam ser edificantes dentro da nossa lição. Então será publicado aqui este vídeo sobre as lições dominical, a lição de número 7 do dia 16 de fevereiro de 2020. É isso que nós temos aqui para dizer aqui para vocês. Vamos continuando então com a nossa lição. Você que é recém-chegado aqui, já deixa aí logo o teu joinha, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das nossas aulas de EBD, que tem alcançado aqui um pouco mais que 5.000 pessoas, para a glória de Deus. Será sempre uma bênção estar aqui com os irmãos para a gente falar das coisas de Deus. Já viram que eu gosto muito, né, de estar conversando sobre as coisas espirituais. A nossa lição dominical, a queda do ser humano, ela também vai falar sobre o livre-arbítrio. Entre as coisas que nós acabamos de dizer que ela vai estar falando, ela também vai estar narrando a respeito do livre-arbítrio. Este tema é muitíssimo discutido e debatido nas escolas teológicas, assim como também nas igrejas. Nós estamos vivenciando momentos terríveis na questão doutrinária no campo soteriológico. A internet, irmãos, tem trazido aí uma onda, né, de ataques à soteriologia, que nós defendemos, a soteriologia arminiana. E nós precisamos não sair em defesa disto, pois não temos necessidade de estarmos debatendo esse tipo de coisa, mas nós precisamos estar sim interagindo, conversando também, trazendo aquilo que a Bíblia realmente ensina a respeito da nossa soteriologia. Como eu acabei de dizer, você que entrou aí ao vivo, eu não estou vendo as suas mensagens ainda. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo o que vocês estão comentando e vamos entrar para comentar. Então quando alguém chegar aí e disser, por que não está respondendo, não é ao vivo? Eu ainda não estou vendo aqui no meu monitor de retorno as mensagens de vocês, tá bom? Eu ainda vou organizar isso para a gente ver. Porque se eu ficar respondendo perguntas agora, o que acontece? A gente não vai introduzir a nossa lição. E eu quero introduzi-la. Esta é a única lição que nós vamos fazer ao vivo, tá bom? A pedido também que nós vamos fazer isso. O texto áureo da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Antes da gente continuar, eu quero dizer aos irmãos, quero sugerir aos irmãos, se os irmãos quiserem adquirir um livro, o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do pastor Mike Pearlman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do pastor Mike Pearlman. Este foi o meu primeiro livro de teologia sistemática que eu li. E eu quero dizer aos irmãos que estão nos assistindo que este livro de teologia sistemática é muito importante e também serve no campo introdutório da teologia. Então os irmãos que quiserem aprender, só mais de 230.000 exemplares vendidos, a editora Vida, foi lançado primeiro pela CPAD. O Mike Pearlman era um judeu escocês. Eu quero dizer aos irmãos que ele é de cunho pentecostal e dentro da nossa teologia arminiana, eu peço aos irmãos armínio-wesleyana, peço aos irmãos aí que quiserem compreender, entender um pouco mais. Depois eu vou estar deixando o link para você adquirir este livro, este mega material. Ele é uma fonte muito utilizada e foi também a fonte base, o texto base aí teológico de doutrina para o autor da nossa lição dominical, da nossa revista do primeiro trimestre de 2020. Dizer também aos irmãos que o próximo trimestre, o segundo trimestre de 2020, vai trazer também o título Igreja e como eleita, né? Igreja eleita do Senhor. Esse título da igreja como eleita de Deus, evidentemente que vai trabalhar também com soteriologia e antropologia. Vai ser magnífico, então vai ser uma continuação, tá, do estudo teológico desta lição. Aquela questão, arminianismo puro e simples, né? Puro e simples. Então nós vamos estar abordando aqui esses temas aqui. Pelo que, como por um homem, Romanos capítulo 5, versículo 12, é o nosso texto áureo da nossa lição de número 7. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo de número 12. Este texto é o texto mais claro, creio eu, que sintetiza o que aconteceu com o ser humano, né? Na queda do ser humano. Isto fala sobre os dois Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo, e também fala sobre o alcance do pecado, a extensão do pecado, e porque a extensão é longa, cremos também que a expiação não venha a ser limitada, temos certeza pelas Escrituras. Eu sempre digo aos irmãos que me acompanham aqui nos vídeos de escola dominical, que os irmãos deveriam, tem a obrigação de estarem lendo a leitura bíblica em classe. Deixa eu chegar aqui mais perto. Exatamente, a leitura bíblica em classe da sua lição, você deveria estar lendo a sua leitura bíblica em classe. Por quê, meu irmão? Porque ela traz também os textos, né? Aliás, leitura diária, né? Ela vem trazendo os textos que se refere aos temas centrais dos tópicos da nossa lição. A verdade prática da nossa lição diz assim, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, essa é a nossa verdade prática. Nossa lição tem alguns objetivos. Nós temos um objetivo central. O nosso objetivo central é nada menos que conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Os objetivos específicos a cada tópico é que no primeiro tópico você deve relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. No segundo tópico, você deve apresentar a queda como um evento histórico e literal. No terceiro tópico, você deve pontuar as consequências da queda de Adão. Essa é a única lição, vou repetir, em que nós transmitimos aqui ao vivo, por questão de não termos tempo de editar mais a essa altura do campeonato. A lição já será ministrada amanhã. Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versículo 1 a 7. E também o pessoal pediu muito para que a gente estivesse interagindo a respeito aqui ao vivo. Então, depois que nós fizemos a nossa introdução, comentarmos um pouco sobre o comentário do autor da nossa lição, eu vou ver o chat aí, que vocês estão aí no bate-papo aí ao lado. Nós vamos dar uma olhada nisto para que a gente possa estar interagindo com vocês sobre a nossa revista dominical, a nossa lição dominical, tá ok? Gênesis capítulo 3, 1 a 7 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela acrescenta a palavra nele tocareis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles já sabiam, mas não por experimentar, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Vimos em outras lições, assista as outras, estão aí 6 lições. Vimos nas lições anteriores por que os olhos dele só foram abertos de ambos quando ele também participou do fruto. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Também já estudamos sobre essa questão de estarem nus antes e depois da queda, sobre a sua condição antes da queda. Estudamos também sobre a questão de fazerem folhas e o Senhor lhe tecer veste de peles de animais. Primeira morte de um animal na história bíblica foi para cobrir o homem, tá?
Interagindo com o professor, nós estamos com a nossa lição de escola dominical para professores. Eu não vou ler o quadro Interagindo para Professor, com o professor. Nós vamos direto ao comentário e introdução. Nossa lição possui um ponto central, que é: a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. O autor tem motivos para falar isso, né, que a história de Adão e Eva não é apenas uma fábula, uma parábola, nem uma alegoria, porque muitos defendem essa tese. Não sei se você conhece isso, mas há muitos que defendem, sim, na história da teologia, defenderam a queda de Adão e Eva como sendo um ato simbólico, não expressamente a existência deles, a história deles, fosse algo que realmente aconteceu. Mas, biblicamente, eles aparecem não como um mito, mas como a origem de toda a humanidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como também fontes extras bíblicas. No que diz respeito a escritos da tradição judaica, nós encontramos de história judaica, como é o caso, por exemplo, Flávio José, nós encontramos que todo o mundo, o tempo inteiro, todo o povo hebreu, o tempo inteiro considerou a história de Adão e Eva como história com H e não história com E. É realmente literal, ou seja, realmente eles existiram, realmente tudo isso ocorreu, como está descrito no livro de Gênesis. Se não formos crentes suficientes para crer na Bíblia do jeito que ela é, não temos motivos mais para ser cristão. O livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico, definiremos o livre-arbítrio. No primeiro tópico, já vem falando sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, né? Em seguida, veremos, depois de definir o livre-arbítrio, seu relacionamento com a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Nós temos várias referências bíblicas que atestam o livre-arbítrio nas Escrituras. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Alguns entendem distorcidamente sobre o livre-arbítrio, né? Nós não acreditamos que o livre-arbítrio, essa liberdade para julgar, um poder de decisão para julgar se eu devo ou não, se eu quero ou não, resistir à graça, ao chamado, ao chamamento do Evangelho para que eu me renda a Cristo ou não. Alguns entendem que seria uma autonomia do homem sobre a soberania de Deus. Nós não defendemos isso. Também não defendemos bases pelagianas semi-pelagianas, como de que o homem não foi alcançado pelo pecado de Adão, ou que o homem ajuda Deus para a sua própria salvação. Não. O que nós entendemos por livre-arbítrio não é isso. Nós entendemos por livre-arbítrio, primeiro, que Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio, e com a queda eles não perderam esse livre-arbítrio. Isso não diz respeito à santidade deles, que estudamos em outra lição, a condição que eles foram feitos. Eles foram feitos perfeitos, mas com livre-arbítrio, poder de decidir, autonomia para decidir. E é desimpedido da parte de Deus no sentido de que Deus não interfere, mas não porque não quer, não pode, mas sim porque não quer. Ele não deseja fazê-lo, como não desejou interferir no livre-arbítrio angelical, no período da sua queda. Deus nunca criou Satanás para ser quem era. Ele sabia que ocorreria e permitiu, deixou que ocorresse e não interferiu. Criou os anjos com capacidade intelectual para decidir e, da mesma maneira, o ser humano. Aí vem o calvinismo
com um livre-arbítrio transvestido de alguma coisa chamada de livre agência. Eles até dizem assim: se eu quiser decidir agora trocar de camisa, eu posso fazê-lo. Mas isto é menosprezar a veracidade do livre-arbítrio na Bíblia. Outros já julgam da seguinte forma: o livre-arbítrio não é bíblico porque não tem escrito livre-arbítrio na Bíblia. Ora, a palavra trindade também não se encontra nas Escrituras. Mas por que cremos nisso? Porque no decorrer das Escrituras, no analisar das Escrituras em geral, nós vemos implícita, para não dizer explícita muitas das vezes, a existência de um Deus que subsiste em três pessoas, representando-se assim ou manifestando-se como uma unidade composta. Então, não é pelo fato de não ter palavras assim que não vem existir na Bíblia. Pneumatologia, soteriologia, são coisas que existem nas Escrituras e trazem nessas matérias temas cujas mesmas não vai existir na Bíblia, foram colocados pela teologia, mas é apenas um termo para definir aquilo que está nas Escrituras. Então, livre-arbítrio não é de modo algum a autoridade do homem sobre a soberania de Deus, pois Deus é absolutamente soberano. Ele é tão soberano, e se cremos que é soberano, por que ele não teria autoridade, soberania ou poder suficiente para dar oportunidade ao homem decidir-se quanto a ele? Não vemos nunca na Bíblia o relacionamento entre Deus e o homem como sendo o do Senhor com os seus escravos, mas sim do Senhor com seus filhos. Na parábola do rico e Lázaro vemos, na parábola do filho pródigo, vemos o filho pródigo decidindo sair e decidindo voltar. E em nenhum momento o pai interferiu na ida, assim como não desprezou na volta. Então o que ocorre é uma distorção da questão livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós cremos não dá então autonomia sobre o homem, sobre Deus. Dá apenas a responsabilidade aumentada sobre o homem. Se eu cair porque Deus decretou, logo infere-se que a responsabilidade não seria minha, pois eu não poderia fugir do decreto. Qual decreto? Deus decretou que eu não fosse salvo, que eu vivesse na condenação eterna. Evidentemente que quando eu praticasse um delito como bater na esposa, viver uma vida de vícios, que escolha teria eu se tal decreto foi imposto sobre mim? Não existe isso nas Escrituras. Existem decretos divinos, evidentemente, e um deles é que o homem seja responsabilizado por rejeitar Cristo e seja recompensado por abraçar Cristo. É por isso que não vemos nas Escrituras nenhuma imposição por parte do próprio Cristo com relação à sua mensagem. Para muitos, o Judas Iscariote, por exemplo, serviu de um bode expiatório para as Escrituras. Para outros, o que o coitado poderia fazer? Deus tinha decretado que ele traísse o mestre. Para outros, pegam textos, descontextualizam textos. Deus força alguém a permanecer com ele e não resistir à graça. Outros, Deus endurece o coração, aí se baseia em textos de livros históricos, como é o caso de um dos livros do Pentateuco, livro de Êxodo. Deus endureceu o coração de Faraó. Aí eles querem afirmar que assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endurece a todos. O homem não se salva. O homem não pode fazer nada para a sua salvação. O homem foi alcançado pelo pecado. Sua natureza é decaída. Ele é destituído da glória de Deus. Ele é destituído e responsabilizado por isso no Éden. E é responsabilizado hoje por continuar nesta condição, rejeitando a Cristo. O texto sagrado diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém pode dizer, mas Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas o mesmo Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é de lá para cá e daqui para lá. Seja como for, Jesus está dizendo que é por ele que alguém vai ao Pai.
Em relação ao ministério dele, naquele momento, ele estava dizendo que os discípulos que ele tem, foi o Pai que lhe concedeu. E na verdade foi o Pai mesmo que lhe concedeu. Filipenses capítulo 2 diz que é porque ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se igual aos homens, pelo que Deus, isto é, uma condição que lhe trouxe outra condição, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então não tinha, então não era. Sua posição sempre foi eternamente de glória, poder e divino. Ele é Deus incriado. Porém, no entanto, essa posição de Salvador, de remidor, de redentor, ele conquistou no Calvário para a sua igreja. Voltemos aqui, depois a gente continua comentando sobre o tema e depois comentaremos com vocês ao vivo, quando entrarmos aí ao vivo no chat. Então, o livre-arbítrio é um dom. Nós acreditamos piamente que o livre-arbítrio é um dom. Dom é capacitação. Deus deu essa capacitação a Adão e Eva. Deus deu essa capacitação aos anjos para decidir ou não. A terça parte deles se decidiu por sair da presença de Deus, inclusive. E por isso são responsabilizados, eles são responsabilizados pela sua escolha. Outra questão, queridos, é que o ser humano, ele é responsabilizado até hoje pelas suas escolhas. Ou seja, antes que você pergunte, se é que não já perguntou, não estou visualizando ainda, então quer dizer que o ser humano, ele ainda tem o livre-arbítrio? Absolutamente. Mas não é para ajudá-lo na salvação. É um dom, uma capacitação que Deus lhe deu para que ele possa decidir-se quanto a isto ou aquilo. Em relação à morte do homem, mas o homem é morto, não pode decidir. Isso se refere às suas ofensas e pecados. E não significa dizer que ele não tenha de Deus esta capacidade para decisão. Continuemos. Eu não acredito, de forma alguma, que Deus decretou que a pessoa que está presa agora por cometer um grave delito, ou a pessoa que está com o corpo no IML agora, que morreu num tiroteio com a polícia, por ser bandido, eu não acredito de modo algum que Deus decretou que isso acontecesse na vida dele. Pelo contrário, eu acredito que Cristo morreu por ele, mas ele cuspiu no rosto de Cristo quando não quis aceitá-lo. Em Romanos capítulo 1 diz que ninguém pode se desculpar diante de Deus, porque Deus se manifesta através de todas as coisas, inclusive da sua criação. A soberania divina, o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Deus tem um direito absoluto e irrestrito. Vamos ler um pouco ainda sobre o primeiro subtópico que eu acabei pulando aí. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos. Agora o autor diz algo aqui que ficou bem polêmico para alguns aí. Seres autônomos. Aí a palavra autônomos assustou um pouco, né? Autonomia é liberdade. O homem tem liberdade não sobre Deus, mas de decidir ou não. Ninguém vai para o inferno porque Deus quis que ele fosse. Alguém vai para o inferno porque se decidiu a manter-se no afastamento de Deus. Simples, dessa forma. Conscientes da própria existência de nosso lugar no universo criado por Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Então o homem tem consciência. O Espírito convence o homem. Não vemos na Bíblia que o Espírito impõe salvação sobre o homem, mas sim que ele convence o homem a crer. A fé vem pelo ouvir da palavra. Os textos são descontextualizados, né? Principalmente o pessoal reformado. Pega textos como o Romanos 9, que é o principal deles, existem até comentários com vários volumes deles, para debater o caso, e que pega uma questão, às vezes até estritamente israelita, está falando de um contexto, ele aplica a todos os contextos. Enfim, vamos continuar. Não se preocupe. Logo, logo nós vamos ler vossos comentários e vamos conversar e interagir sobre o assunto também.
O direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age, a soberania divina é isso, é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável. Eu estou lendo a lição, tá, da EBD. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9:20, o pessoal aí dos reformados sempre defende. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico. Portanto, todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora, só viremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade divina, que é santa, perfeita e agradável, segundo o que está em Romanos 12:2. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quero destacar aqui esse comentário do pastor Claudio Honor, que nós não devemos ter Deus como um ser tirano. Ora, que tipo de amor é esse? Que tipo de Deus é esse? Parece o Deus do Islã, em que a soberania está acima da justiça e do amor. Para o pessoal que defende que não há livre-arbítrio, eles colocam toda a culpabilidade do pecado no homem, ao mesmo tempo diz que foi um decreto que Deus assim fez. Então, afinal de contas, a culpa é de Deus ou do homem? Como é que é essa história? Eu sei que existem as vertentes lapsariano, supralapsariano, infralapsariano, essas vertentes do calvinismo, né? Existe que muitas vezes até contradiz o que o próprio grande teólogo, evidentemente que foi um importante teólogo, João Calvino ensinou. Mas nós também, que professamos o arminianismo, no nosso caso o arminio-wesleyanismo, nós também não somos completamente de comum acordo com tudo que esses teólogos escreveram. Diferentemente do outro lado, nenhum ataque pessoal aos irmãos reformados, são nossos irmãos. O pessoal do outro lado acredita, né, muito e defende tanto como se eles fossem um dos apóstolos da igreja primitiva, né? O Calvino, um dos apóstolos da igreja primitiva, assim como os pais da igreja. Sabemos do seu valor, dos valores que esses homens tiveram e temos que ter todo o respeito por eles. Mas eu não acredito que devemos nos basear na teologia, na tese teológica, seja de Armínio, Wesley ou Calvino, de modo total, mas conferi-las com as escrituras, como fazia a igreja de Bereia com Paulo, para que a gente não venha a cair também nos seus erros doutrinários, como ocorre com eles. A responsabilidade humana, vamos lá. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Não resta dúvida, virar a página aqui, não resta dúvida, espero que o áudio esteja bom aí, de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Está chegando o tempo em que nós vamos prestar contas. Em Eclesiastes 11, também Eclesiastes 12, é um texto mais forte ainda, a gente vê muito ler-se em velórios, por exemplo, quando fala sobre a nossa prestação de conta. O homem faz o que quiser, saiba, porém, que ele vai prestar conta a Deus. Ora, se eu sou condenado por um decreto de quem não me elegeu, pois não desejou que eu fosse salvo, então, por que eu devo ser condenado por algo que eu não tive culpa? Eu fui obrigado a fazer, eu estava decretado a isso. Para eles também foi um decreto, a queda do homem. Alguns chegam até a dizer que Deus armou o cenário para o homem pecar. O próprio João Calvino escreveu que Deus decretou que alguns vivessem em desobediência ao Senhor, como se ele tivesse prazer no pecado. Essa última frase é acréscimo meu, parafraseando o que ele diz, tá? A queda, um evento histórico e literal, não é uma alegoria, como já dissemos, o fato da queda. Então,
Vou fazer uma síntese e ler a síntese aqui. Síntese do tópico 1. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade humana. Encontra-se. Porque se nós não acreditarmos que há livre-arbítrio, irmãos, tem muita coisa nas escrituras que a gente vai ter que jogar fora, viu? Deus envia Jonas a Nínive. Aí alguns dizem assim: veja que Deus impôs que Jonas fosse, ele não pôde fugir. Não era a graça que Jonas estava resistindo, era a sua missão. É completamente diferente. E o que? Mas Deus cumpriu o propósito. De um jeito ou de outro, Deus cumpriu o propósito de salvar aquela nação. Negativo. Deus cumpriu o propósito de levar a sua mensagem. E graças a Deus, Nínive decidiu converter-se. Desceu humildemente na presença de Deus. Humilhou-se perante o Senhor. E a Bíblia deixa claro que foi esta atitude, que deu a eles a responsabilidade, a recompensa de serem tidos por dignos de serem perdoados. Digno no sentido de misericórdia. A misericórdia é a dádiva divina, diferente da graça, ela é o contrário da graça. Na misericórdia, Deus evita que o que eu mereço, que é a punição, venha sobre mim. Está para vir a punição, e Deus intervém e não permite. Então, para Deus interferir, isto é um ato de misericórdia, para Deus ter este ato de misericórdia, primeiro Nínive precisou arrepender-se. E como se arrependeu? Com a pregação. E sem a pregação, não se arrependeria. O Jonas, em relação à sua missão e com relação à salvação da humanidade, nada tem a ver. Quando ele foi pregar a Nínive, o objetivo de Deus era que Nínive ouvisse a mensagem de Jonas, arrependesse e viesse até ele. Esse era o seu desejo. Mas Deus não impôs salvação sobre Nínive, assim como não o fez com Cornélio, assim como não fez com aqueles 510 que estavam com Cristo na hora da subida, e depois que ele partiu, tinha só quase desses 510, quase 120, não era nem 120, reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Então, meu querido, não temos como contestar o livre-arbítrio. Então vamos lançar a culpa em Deus, Foi um decreto de Deus. Hoje Adolf Hitler, que assassinou aí, aproximadamente estima-se que mais de 6 milhões de judeus, maior assassino de judeus da história. Talvez o Hitler, ele deveria ter uma desculpa lá, vamos nos tornar então universalistas. Ele deveria receber um perdão lá na eternidade, no juízo final, porque Hitler, se ele soubesse que era um decreto, estaria justificável, Ele deveria chegar lá no juízo e dizer assim: mas Senhor, foi o Senhor que decretou que essas coisas acontecessem contra teu povo Israel. E agora, Senhor, a mesma coisa com aquelas invasões lá do período da queda, da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. A possibilidade da queda. Vamos falar sobre a queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Existiram isto. Ora, até Satanás sabia e sabe que os anjos, o homem, tinha e tem livre-arbítrio. Tanto é que Satanás tentou os anjos a cair, conseguiu boa parte. Terça parte, evidentemente que é a menor, mas conseguiu. Tentou Adão e Eva lá no Éden. A palavra astúcia que aparece ali no original hebraico, a palavra astúcia que aparece ali no grego, aliás, não aparece, eu uso aqui a transliteração grega, mas ali é no hebraico. A palavra astuta para o grego ali é parmousia, que significa fazer de tudo para conseguir um objetivo que quer alcançar. E aparece com esse sentido no grego em 2 Coríntios 11, versículo 3.
fazer de tudo para alcançar. Satanás sabia que eles tinham livre-arbítrio e fez de tudo para alcançar. Ora, se não há livre-arbítrio, então por que ainda somos tentados se estamos decretados a nunca fracassar na fé, nunca resistir à graça? É incrível, né? Como alguns acreditam que Deus arquitetou que o homem nunca caia, nunca resista à graça, porém, no entanto, Satanás vai tentar você, mas vocês nunca vão cair em apostasia, porque vocês têm um decreto sobre vocês. Eu sei que o diabo é besta, mas nem tanto, né? O diabo iria fazer o quê? Ele iria tentar você, já sabendo que Deus decretou que você nunca resistiria à graça, seria impossível. A graça é possível ser resistida? Evidente, está nas Escrituras e também é um texto do livre-arbítrio, porque diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Ora, a Bíblia jamais diria isso se não houvesse a possibilidade de endurecer o coração. Vamos dar uma lida mais um pouco aqui. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Deus jamais daria ordem para Adão e Eva não desobedecer se não houvesse a possibilidade deles caírem, tá? Se não fosse possível cair, olha, vocês estão decretados, vocês não, olha, há um decreto sobre vocês. Vocês não vão cair. Mas se há um decreto para eles cair, então há um decreto sobre você. Vocês vão cair. Eu vou dizer a vocês para não tocar nesse fruto. Se havia um decreto para que acontecesse, ele jamais estabeleceria uma proibição. Concorda comigo? Não é ilógica essa ideia? É muito ilógica. Eu confesso a vocês, minha primeira Bíblia de estudo foi a Bíblia de Estudo de Genebra. A maioria dos materiais que eu tenho na minha estante aqui em casa, vocês que me acompanham sabem que são de teologia reformada. Das minhas teologias temáticas, são aproximadamente 14 ou 15, a maioria são de teologia reformada. Larry Schaeffer, fora as que eu tenho no computador, Larry Schaeffer, Hobbes Strong, quem mais aqui é reformado aí, meu filho? Me foge aqui a memória aqui, mas eu tenho muita teologia sistemática, a maioria são do âmbito reformado. As que não são poucas, 4, 5 talvez. E depois de tantas essas teologias, toda vez que eu recorro a ela, e todo o meu tempo, inclusive foi como adolescente, que eu ainda tinha, jovem solteiro, muito jovem, ainda adolescente, a Bíblia de Estudo de Genebra. Sinceramente, eu me dediquei a crer na doutrina, nas bases calvinistas. Eu achava muito bonito, ainda acho muito bonito o comportamento deles, a dedicação deles aos estudos. Querido irmão pentecostal, se nós tivéssemos o fervor pelo estudo bíblico que os reformados têm, junto ou unido à animação, ao avivamento espiritual que temos no nosso meio pentecostal, meu querido, a igreja pentecostal era muito mais do que o que é. Olha que ela é quem mais alcança vidas, mas alcançaria muito mais, talvez já até o mundo inteiro. Já somos a maior denominação, o maior movimento pentecostal, o maior movimento evangélico, porém, no entanto, meu querido, nós estamos numa situação que nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Não, porém, menosprezando o pentecostalismo. Porque ao longo da história Deus levantou, como o caso do pietismo, os irmãos morávios, Deus levantou justamente por causa, William Seymour na Rua Azusa, Deus levantou justamente porque a igreja ficava cheia do conhecimento da verdade, mas espiritualmente fria, morta em relação aos dons, à operação do Espírito Santo. No caso do pietismo mesmo, que é a nossa origem, não sei se vocês conhecem, leiam uma história da igreja,
Nossa história vem lá atrás, no movimento pietista, né, que tem também raízes no movimento dos puritanos. Só que nós somos aquele povo. O pietismo nasce numa época em que a igreja tinha muito conhecimento teológico e pouca vida de oração. Aí até hoje tem alguns, claro que evidentemente desinformados, que acreditam que deve orar e não precisam estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Estão errados redondamente, porque ambos devem andar juntos. Como escreveu Meyer Pillman, do livro que eu acabei há pouco, no início desse nosso vídeo, a falar aqui, eu não sei nem com quanto tempo nós já estamos aqui, né? Como eu falei aqui no início do nosso vídeo, do Meyer Pillman, ele conta que alguém perguntou para um célebre pregador qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra. Ele disse: num pássaro, o que é mais importante para ele voar, asa direita ou à esquerda? O rapaz respondeu: tenho para mim que ambas são de igual importância para o pássaro. Ele disse: igualmente em relação à oração e à palavra. Você precisa exercer os dois. Você precisa ter a prática dos dois. Então tem muita gente também aqui no YouTube que está colecionando livros, está colecionando conhecimento, e isso está trazendo muitos questionamentos. Um dia desse alguém entrou em contato comigo e disse: olha, eu leio muito a Bíblia, eu estudo muito teologia, mas eu não oro nada, eu não tenho forças para orar, eu não sinto a presença de Deus nos cultos, eu sou baseado com o Espírito Santo, com línguas estranhas, nunca mais falei em línguas estranhas, eu não tenho mais os dons vivos na minha vida, ativos, eu estou realmente me sentindo frio na fé. O que está acontecendo comigo? Eu disse isso: meu irmão, você precisa das duas coisas, né? Oração sem Bíblia pode levar a um fanatismo. E o estudo teológico sem uma vida de comunhão na oração também pode levar a uma frieza extrema, nos distanciando dos dons e da liberdade do Espírito Santo, se tornando sensacionista, inclusive. Sensacionista é uma graça, né? Só Jesus na causa deles. Todo carinho e respeito a vocês, opinião doutrinária teológica apenas. A possibilidade da queda. Então havia uma possibilidade da queda, daí porque foram tentados. Deus nunca decretou que eles caíssem, porque também havia a possibilidade deles não caírem. Deus não decretou, e por isso havia uma possibilidade deles não caírem. Não existe essa de que Deus já criou Adão e Eva com o intuito de um dia eles caírem e ser o que é. Mas se eles não tivessem caído, nós não existiríamos. Já estudamos isso nas outras lições. Adão e Eva teve filhos antes da queda, sim ou não? Propósito de Deus de povoar a terra, quando ele fez Adão e Eva macho e fêmea, ele fez para que procriasse antes de pecar, ou já fez pensando no homem pecar? Nós já vimos isso nas escrituras, nas lições passadas. Peço que você encare essa e dê uma assistida lá, tá bom? Vamos continuando aqui. Todavia a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Ele diz para não comer do fruto, certamente morrerá. A questão é a seguinte: Deus não colocou a árvore lá porque ele queria lançar um tropeço para o homem cair, porque aí a origem do pecado do homem seria Deus. Ora, Deus decretou que eu ia comer daquele fruto e ainda deixou o fruto lá no meio lá. E ainda fez outra coisa, decretou que o diabo fosse lá e me tentasse. O que ele queria? Claro que eu ia cair, ele me botou em teste. Mas não se trata disso. Toda vez que há inclusive a tentação, a Bíblia nunca diz que vem de Deus, mas sim do diabo. Por isso Tiago escreveu, né? Alguém sendo tentado, nunca diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Aí você vai dizer: mas Jó não disse que foi Deus que deu e tomou? Essa é a perspectiva da visão de Jó em relação à sua aprovação. Depois lá na frente ele vai dizer: eu falei porque não entendi, agora os meus olhos te veem. Então vamos entender bem as coisas, né? A realidade da tentação. Ainda estamos no primeiro subtópico, né? A possibilidade da queda. Leia comigo aí. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual,
segunda morte física. Nós temos aqui o autor lembrando-nos de que Deus deu as condições, caso as consequências, as recompensas de não cair em pecado e as consequências de cair em pecado. Então tudo estava esclarecido. Isso já não sugere um livre-arbítrio? O fato de ter a árvore lá disponível, sem nenhuma espada flamejante para afastar o homem dela, o que só ocorreu depois da queda, já não sugere que o homem tinha liberdade de escolher? Vamos lá. A realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus, pois disse ela, Satanás disse, sereis como Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Alguns acreditam que somos tão mortos a ponto de não poder decidir. Tá, mas o homem era tão santo e mesmo assim decidiu pecar. Então, qual é mais forte? Ser morto e não poder decidir ou ser tão santo e decidir pecar? Se a natureza era santa plenamente e decidiu pecar, essa nossa queda, esse nosso definhar, não tira de nós a nossa semelhança com Deus. Somos semelhantes ainda a Deus em alguns aspectos. Já vimos isso em outra lição também. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Do contrário, não daria para a gente, não dava para Israel nem a gente crer, né, na origem do povo israelita. É o caso lá do Abraão, na dispensação patriarcal e etc. As consequências da queda é o terceiro tópico. Quais as consequências da queda? Primeira consequência, a consciência do pecado. O que é isso? Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Outra coisa, a perda da comunhão com Deus. Vê se não acontece ainda, né? Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Mas, apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Aproximar-se. Observe que a Bíblia diz que o homem é que tem que se converter. Deus não converte o homem, tá? Deus o chama. Deus diz, vinde a mim. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, o Senhor Jesus Cristo, né? Nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso mediador eficaz. 2 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, é o que está escrito nesse versículo. Outra consequência da queda foi a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Isto é, lá em Provérbios diz que você precisa fustigar a criança com a vara, e nem por isso ela morrerá,
porque a estultícia já faz parte da sua natureza. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental, porque, como vimos em outra lição, o pecado é tanto uma condição quanto um ato. A enfermidade da terra, a terra também foi alcançada. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra, inundações, morte de animais, selvageria entre os seres. Tudo isso é consequência do pecado. A morte física, o homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis. Alguns acreditam, então, que Deus decretou que o homem caísse, então o homem teria sido criado por outro propósito que não fosse viver para sempre com Deus. Mas Deus estabeleceu um plano que ele cairia e depois salvaria. Negativo. Deus estabeleceu um plano baseado na sua presciência de que um dia ele iria ser resgatado após cair. Vamos lá. O homem não foi criado para experimentar então a morte física. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. A palavra morte significa literalmente separação. Conclusão. Eu vou ver agora os comentários de vocês, tá bom? Dois fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse 13:8 é a referência. Amém? Então essa é a nossa lição de número 7. Espero que amanhã você tenha uma excelente aula com seus alunos, com seus professores. Deus continue abençoando. A próxima não será ao vivo, será gravada. Será a lição 8, o início da civilização humana. Nós somos também dispensacionalistas, defendemos as 7 dispensações. A outra deve falar sobre o governo humano, né? Essa aqui é a dispensação da inocência e consciência. Bom, eu vou dar uma olhada aqui no que é que vocês estão comentando agora, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui sobre o que é que vocês estão comentando agora a respeito dessas coisas aqui. A paz do Senhor, Alexandre. A paz do Senhor, Alexandre. A paz do Senhor, Enzo. A paz do Senhor. Sem pelagianismo, o ser humano pode iniciar o primeiro passo para Deus sem a ajuda da graça. Sua liberdade dá esse poder às pessoas. Exato, por isso nós não somos
da doutrina de Pelágio em nenhum aspecto, porque nós não acreditamos que o homem tem a autonomia sem a graça. Na verdade, isso é um dom de Deus, o livre-arbítrio. Glórias a Deus por isso. A nossa lição é esplêndida, né? Uma lição excepcional, uma lição muito boa. Eu quero agradecer a vocês que estão sempre conosco. Nós estamos cada vez mais lutando para que o nosso canal fique cada vez melhor, tá? A nossa qualidade de som, de imagem se torne ainda melhor, tá bom? Glórias ao nome de Jesus por isso. Então vá à escola dominical, essa lição realmente vale a importância que ela tem, vale mesmo a importância que ela tem. Já compartilha aí, pessoal, compartilha aí nos seus grupos, tá? Em tudo que é canto aí, compartilha, tá bom? É uma bênção, glória a Deus, bela lição, parabéns à CPAD. Estou aguardando vocês comentarem aqui. Olha, a internet deu uma fracassadinha, mas foi bem na hora certa, né? Bem na hora certa. Terminamos o período de gravação de publicação da nossa lição. Como vocês estão me acompanhando, vocês sabem que nós costumamos fazer as nossas lições postando as referências bíblicas e tudo, né? Mas no caso hoje não foi possível, pois é sem edição, tá? Não temos nenhuma edição, absolutamente. O nome que eu falei, do livro que eu falei no início, é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearlman. A próxima lição também vai se basear nele, viu? Foi um lançamento bem antigo da CPAD, hoje é lançado pela editora Vida. Ainda é o livro mais lido pelos assembleanos, viu? No quesito teologia sistemática. Acho que é difícil ter obreiro que estuda teologia para não conhecer este livro, né? É um livro magnífico, magnífico, e nós temos ele aqui na nossa estante. Deixa eu ver vocês entrando aí. Eu vou pegar aqui o celular, porque o chat ali não está muito bem de saúde, não. Nosso microfone ainda é improvisation, pessoal, ainda é improvisado. Deixa eu ligar aqui o Wi-Fi que eu havia colocado em modo avião, né? Por causa do áudio que eu estava tentando captar com o celular. O Next é o banco 100% digital. Você resolve tudo no app para ganhar tempo. Dá para recarregar o celular na hora. Pessoal, assim o que acontece? A gente toma strike, né? Porque propaganda de graça não dá, meu filho. Propaganda aqui só pago, viu? Não tem negócio. Não tem negócio. Propaganda aqui só pago. Quer fazer propaganda? Paga, meu filho. Paga. Oxe, as empresas aqui pagam porque você não quer pagar. Vamos ver aqui vocês comentando aqui. Nós temos aqui o irmão no modo estúdio aqui, não dá nem pra gente ver se não for assim no celular. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, foi Jesus que disse. Também diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, tanto um quanto o outro fazem o mesmo trabalho. Alexandre Neres, a paz do Senhor. É ele que faz, é evidente que é ele que faz. Isso é a graça, né? Ninguém discorda disso. Felipe Generoso, a paz do Senhor. Sara Santos, fala o nome do livro que você falou. Já disse, Conhecendo a Doutrina da Bíblia, Meyer Pearlman. Sara Santos no início da aula. Alexandre Neres, foi uma bênção, glória a Deus, que bom, fico feliz. Pregador Jackson, boa noite, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa aula de EBD.
A gente nunca faz ao vivo e hoje nós decidimos fazer. Quer dizer, eu sempre faço vivo, né? Eu nunca fiz morto, não. Mas, é. Rapaz, eu tô vendo aqui a imagem aqui. A imagem ficou 100%, pelo menos no meu celo aqui. Menino, ficou bom. Tá bom a imagem, pessoal? Vou pedir pra esposa tirar. Tira essa capa de cima do meu holofote. Isso. Aê, que aumenta a nossa luminosidade ali. Era pra eu ter deixado sem, né? Pra aumentar a nossa luz. Eu não sei se a esposa tava me assistindo lá. Tá me assistindo lá, esposa? Samuel não deixa. Então, pessoal, como o irmão Enzo disse, nós não somos semi-pelagianos, tá? Isso é anedota de quem não conhece nossa teologia. Laércio Farias, boa noite, paz do Senhor. Qual a melhor Bíblia para usar hoje? Depende, para usar para estudar o quê? As Bíblias são temáticas, né? Para estudar o que? Arqueologia, arqueológica, cronologia, cronológica, devocional, aplicação, entendeu? É dessa forma. 1080, glória a Deus, Felipe, que bom. Gente, você que gosta do nosso canal, quiser também nos ajudar aí, você tem a opção de doar superchat também, tá? Agradeço aos irmãos que sempre estão nos ajudando também financeiramente com doações de oferta. Deus abençoe vocês. Durante as lives e também durante os vídeos de estreia, isto é muito possível, tá bom? Isto é sempre possível. Glória a Deus. Tem muito comentário, eu perdi muito comentário, né? Bom, pessoal, já saiu da live aí? Já que vocês saíram, eu também encerro a live aqui, tá bom? Então, um abraço aí para vocês aí. Obrigado por participarem, assistirem até aqui a nossa live. Deus abençoe muito vocês. Nós temos 16 pessoas assistindo, 30 likes. Obrigado mesmo. Fico muito grato a vocês que estão sempre conosco. Nossas videoaulas costumam alcançar milhares de pessoas. Fico muito feliz com isso. Muito grato a Deus por isto, tá bom? Deus abençoe mesmo vocês. Isso aqui é feito com muito carinho, tá bom? A paz do Senhor, Sol Jesus, né? A paz do Senhor. O que o Senhor me diz do comentário o quê? Davi Santos, o que você acha? Do quê? Eu não sei se foi algum problema aqui. Você está perguntando, Davi Santos está perguntando sobre portas dos fundos. Aquilo é uma besteira, uma bobagem. Para mim, tanto faz. Aquilo não atrapalha o cristianismo. Jesus não precisa de advogado. Jesus sempre foi atacado, a Bíblia sempre foi, ao longo de séculos, milênios, e nunca fez nenhuma diferença. A Bíblia continua aí e vai ser sempre assim. Isso é parte da natureza ímpia do homem. Para estudo, NVI, Almeida Revista Atualizada. Rapaz, entre essas três, Almeida Revista Atualizada, tá bom? Ela é um pouco mais fiel. A NAA em segundo lugar. NVI só em último caso, para estudos, né? Entre essas aí, porque existem traduções melhores também do que a Almeida Revista Atualizada, tá bom?
A Almeida Revista Almeida Corrigida Fiel é muito semelhante também. O Will Pacheco de Oliveira, a paz do Senhor, Deus abençoe sempre, amém. A paz do Senhor, que o Senhor me fala do comentário expositivo de Romanos e de Efésios. Quem é o autor? Só o Jesus. Existem vários com esse mesmo título de vários autores. Davi Santos, boa, responde meu consagrado. O quê? Sobre Portas do Fundo? Boa resposta, é isso? Amém. Paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Você também, Davi Santos. Deus abençoe vocês grandemente. Glórias a Deus. Deixa o pessoal ir entrando aí. Suando já, viu? Pense como soa. Então, pessoal, vou terminando por aqui. Amanhã é dia de EBD e eu não quero que vocês percam a escola dominical. Que não quero que vocês percam. Vai ser, sem dúvida, bem interessante a aula, né? Bem interessante a aula. Tem um pessoal aí disfarçado de disfarçado de pentecostal, mas na verdade defendendo soteriologia que os pentecostais não defendem, que deverão amanhã dar muito trabalho para os professores de EBD, né? Depende, o professor ele não pode fazer da sua aula um programa Vejam Só, tá? Não é para isso. Não é para isso, tá bom? Mas ok, essas coisas fazem parte, tá? Querido professor, não se preocupe com essas opiniões que não conhecem nossa teologia e ficam nos chamando disso, daquilo. Sempre pelagiano e não sei o que, universalista e tal. Não se preocupa com isso. É melhor crer no que a Bíblia diz do que defender uma soberania ditatorial. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite, que Deus continue abençoando. Conto com vocês para nos compartilhar com seus colegas, com seus amigos, tá bom? Uma hora e 6 minutos. Chegamos ao fim. Um beijo, um abraço, Deus continue abençoando. Vou ler aqui o último comentário aqui. O homem não regenerado possui livre-arbítrio? Todos os homens possuem livre-arbítrio desde que foram criados lá no Éden. Tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Livre-arbítrio é apenas e tão somente a capacidade do homem se responsabilizar pelo que escolhe, ou bem ou mal. Escolhe, pois, a vida, né? A Bíblia orienta assim, tá bom? Glória a Deus. De Martin Lloyd Jones. Sim, é interessante, sim. É calvinista isso aí, tá? Esse comentário bíblico aí sobre Romanos. Mas para quem sabe estudar é muito bom, sim. De acordo com Armínio, Adão e Eva teve livre-arbítrio, depois da queda não tem. Mas e daí? É uma opinião do teólogo, né? Não vemos isso nas escrituras. Defendemos nesse ponto defendemos a posição de Armínio apenas em parte, tá bom? A questão de existir livre-arbítrio. Para o calvinismo, geralmente se defende que não há livre-arbítrio algum. Não é só uma linha de pensamento do calvinismo. Bom, gente, agora sim, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Um abraço na paz do Senhor Jesus. Assista aí nossas playlists, são muitos materiais. A segunda live sobre as Bíblias de estudo vai sair, tá bom? Sai logo, se Deus quiser. Quem sabe amanhã ou segunda-feira deve sair aí mostrando mais Bíblias de estudo. Deus abençoe vocês. Eita coisa boa, glória a Deus.